as entendu les paroles de ma bouche. Alléluia. 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 É uma maneira de pensar a liturgia. Nesse sentido, é uma dimensão teológica. É uma palavra de oração. Penso que uma não vai sem a outra. A liturgia não se pode conceber sem uma teologia. E a teologia não se pode conceber sem uma liturgia. Podemos falar da liturgia de Taizé como um sinal de identidade. Por exemplo, com o silêncio. Aqui a confiança é posta em prática. Ela é posta em prática, evidentemente, pelo ensino da Bíblia e também pelo canto de Taizé. Uma coisa famosa em todos os continentes é o canto de Taizé. O irmão Roger contactou outras igrejas, assimilou o tesouro de outras igrejas. E lentamente, com a comunidade, com os irmãos, criou esta liturgia onde, com efeito, o que é espantoso, jovens de diferentes igrejas se encontram em casa. Desde 1940, quando chegou a Taizé, Roger Sutz insistiu em algumas ideias sobre Deus, a unidade da Igreja e a vida monástica. Os seus textos e orações têm sido olhados como os de um grande místico do século XX. Mas o irmão Roger era ainda mais. E para assinalar os 10 anos sobre a sua morte e 100 anos do seu nascimento, um colóquio internacional refletiu em setembro sobre o contributo do irmão Roger para o pensamento teológico. Teologia significa falar sobre Deus. E quem sabe falar de Deus e sobre Deus de modo compreensível é um teólogo. O irmão Roger não era teólogo profissional, mas tinha muitos contactos com teólogos e sabia como falar sobre Deus aos jovens. Isto é muito importante. Os jovens não compreendem a linguagem profissional da teologia académica, mas ele era um teólogo do coração, um teólogo existencial. Eles queriam dizer que ele não tem teologia no sentido tradicional do termo. Não uma teologia racional, não uma teologia académica. Ele não quis nunca participar nos debates teológicos tradicionais. Havia uma teologia muito forte no irmão Roger, com preocupações muito exatas. É verdade que nele, a dimensão existencial da teologia era mais importante que a dimensão conceitual. E isso porque ele quis ser fiel à nossa fé, que diz que a palavra se fez carne. E, para o irmão Roger, a teologia deve encarnar-se numa vida, senão não é cristã. Senão ficamos ao nível das ideias. Por outro lado, ele atravessou, na sua infância, um período de dúvida. Ele tocava a fundo nas pessoas que hoje não acreditam. Ele dizia muitas vezes: ponham em prática o pouco que compreendem do Evangelho. A vulnerabilidade que se traduz numa certa fragilidade humana e, por consequência também, a fragilidade da resposta que ele chamou os limites humanos nessa resposta ao amor de Deus. E, bem entendido, outra perspectiva que é também importante é que ele reenvia continuamente à história de Cristo e ao acontecimento de Cristo. E no acontecimento de Cristo há esse momento forte que se tece à volta do acontecimento da cruz e da ressurreição.
No Ocidente, a ética que se desenvolveu ao longo dos tempos tem tendência a exteriorizar muito. E nesse processo de exteriorização, a ética tem tendência a colocar o acento sobre a ação do humano. Eu não saberia negligenciar esse aspecto do agir do ser humano na sociedade, no mundo. A originalidade que encontro nas propostas e nas contribuições do irmão Roger para uma ética cristã é precisamente que ele soube estabelecer uma ligação entre esse lado prático, esse lado do agir humano no mundo, e a espiritualidade, o que é vivido. É um dom que Deus nos dá de guardar e de fazer crescer em nós a esperança, mesmo nas situações em que haveria muitas razões para desesperar. Portanto, a esperança é a certeza fundada na fé sobre o Cristo ressuscitado, de que o amor está a atuar no mundo e que o amor terá a última palavra. L'espérance, c'est une certaine manière de vivre le temps. A esperança é uma certa maneira de viver o tempo. Podemos viver o tempo de maneiras muito diversas. Podemos dizer tudo passa, tudo cansa, tudo acaba. Ou podemos viver o tempo como o lugar da esperança que nos ajuda a seguir em frente. Nous aide à nous porter en avant. Vous voyez? Alors, provisoire, continu. Provisoire, ça veut dire... Então, provisório, contínuo. Provisório quer dizer, não tenho uma relação de captação de posse do presente. Aceito que o presente passe. Mais continuité, ça veut dire, je ne considère pas que... Mas continuidade quer dizer que considero que o passado esteja ultrapassado e que é preciso fazer tudo de novo. Urgence, il faut agir aujourd'hui. A urgência é preciso agir hoje, mas paciência, porque Deus, Ele tem o tempo por sua conta. E finalmente o terceiro, o possível. É preciso fazer o que é possível hoje. E o inesperado, não posso ser eu a fazer o que apenas posso receber de Deus. Ce que je peux seulement recevoir de Dieu. Donc, voyez, je pense que c'est... Estes três pares de palavras dizem bem o modo como aqui em Thésée se vive o tempo. Ici à Thésée, on vit le temps. A intuição mais profunda do irmão Roger apoia-se na confiança e na necessidade e possibilidade de libertar o fundo da confiança que existe no homem. Apesar de todo o ensino da suspeita, da violência, da suspeita sobre o outro, ele mostra bem que os jovens são atraídos aqui, de todos os continentes do mundo. La beauté de cette vocation d'écouter l'autre. Elle est peut-être rendue possible parce que soi-même on avait besoin d'être écouté. Pour soi-même on a compris ce que ça signifiait de ne pas être écouté. Il y a en plus ou en moins le don d'écoute chez des multitudes. Beaucoup de femmes et d'hommes en vieillissant saisissent ce qui leur est confié, être proche de l'autre, le libérer, le décharger du poids qui repose sur ses épaules, l'enlever tous ces 1000 kilos qu'il ne peut pas soulever, qu'il ne pourra jamais soulever. Et cela surtout par l'écoute qui louche le chemin de la confiance, de l'humble confiance, la foi. Le chemin de la foi, ce n'est pas notre voie que celle où, peu à peu, on saisit que la foi est une réalité très très humble, qui ne demande pas des efforts surhumains, non, du tout. Mais beaucoup plus une attitude intérieure de simplicité pour comprendre ce que Dieu a déposé en nous.
Thésée nous aide à sortir de l'anonymat. Thésée ajuda-nos a sair do desumano. Os números dizem que há tal número de islamitas, tal número de outros, tal número de adversários, tal número económico, etc. Estamos no mundo abstrato do desumano e isso faz medo a cada pessoa. Aqui abrimos-nos a um olhar face a face, olhos nos olhos. Podemos encontrar-nos. E vimos a imagem do irmão Roger, como ele pôde acolher, com a Madre Teresa, crianças de outros lugares, e era um olhar de misericórdia. Misericórdia declina-se em todas as línguas. Nas línguas eslavas, e em particular em ucraniano, pode ler-se aqui Milosérdia. Ele diz que por trás de cada alfabeto, mesmo desconhecido, chinês, árabe, etc., há uma capacidade de ler a misericórdia nos olhos do outro. Creio que essa leitura é absolutamente necessária para ir para lá dos conflitos hoje entre a Rússia e a Ucrânia, entre a Rússia e o Ocidente, ir além da linguagem da suspeita para reencontrar e libertar o fundo da bondade e da confiança no homem. Je vis de cette certitude, parce que l'Évangile nous le dit, que en tout être, il y a l'image de Dieu. En tout être, il y a une source cachée, inconnue, mais elle existe. Dieu dépose ce don en toute créature humaine. Quand il s'agit de dire à quelqu'un qui n'a pas la foi, je me retiens de dire. Je redoute que je vais imposer Dieu, imposer l'Esprit Saint, qui jamais ne s'impose sans le consentement intérieur. Trata-se também de viver a espiritualidade em comunhão. Portanto, esse é um outro momento-chave que é importante e que serve, nomeadamente, desde logo, a colocar questões sobre a unidade e, por isso, sobre a visão ecuménica. Para mim, as duas principais heranças do impulso que o irmão Roger deu ao movimento ecuménico do século passado são este sentido da urgência. Esta expressão que usou em diversas vezes em momentos particularmente complicados ou difíceis da história da comunidade. A unidade era uma questão de vida ou de morte. Parecia-me que dizia bem este sentido de urgência, isto é, da unidade das igrejas dependeria o próprio futuro do cristianismo. Il futuro stesso del cristianesimo. Durante o concílio, houve um encontro muito íntimo e que se tornou uma grande amizade entre Helder Câmara, que era bispo no Rio de Janeiro, depois arcebispo em Recife, e também Manuel Larraín, que era bispo de Talca, no Chile. Os dois coincidiam que se podia fazer alguma coisa no campo social, político, transformação social, mas que a dimensão espiritual era muito importante, dentro dela a palavra de Deus. E Thésée aceitou de financiar uma edição do Novo Testamento, foi 1 milhão de exemplares para a América de língua hispana e meio milhão em português, e está aqui o pequeno Novo Testamento, com uma introdução, né, de Roger Schutz e outra do cardeal presidente Rossi, que era presidente da Conferência Episcopal. O primeiro livro que entrava na casa, pessoas analfabetas, e essa, uma velha senhora, tirou o livro dela todo despedaçado, usado, e disse: eu aprendi a ler aqui quando recebi de presente esse Novo Testamento. Penso que é bom ver que aqui fazem a experiência de uma espécie de reconciliação entre o seu coração e a sua inteligência. Thésée recorda-nos cada dia a separação das igrejas.
mesmo se aqui é um lugar onde essas separações já estão em parte ultrapassadas. Ecumenismo não quer dizer converter de uma igreja para outra. Ecumenismo é a partilha da riqueza da igreja, é aprender dos outros. Por isso é um enriquecimento. Eu, pessoalmente, aprendi muito da tradição protestante, como é possível ser servidor de Deus e também a liberdade de consciência. E aprendi muito da Igreja Ortodoxa, dos seus ícones, dos seus cantos, da sua compreensão da liturgia. Por isso, o ecumenismo é um enriquecimento e não devemos desistir de nada do que aprendemos na nossa própria Igreja, mas enriquecer-nos com o conjunto. Muitas pessoas, e é isso que vivemos em TZ, sentem-se numa verdadeira comunhão em Cristo, para lá das fronteiras confessionais. Então, tomemos mais a sério o batismo. Tomemos mais a sério a nossa identidade batismal, que faz de todos nós um corpo. Na maneira de celebrar a liturgia, já se encontra toda a identidade de uma comunidade. Creio que a mensagem mais importante de TZ é a da identidade enquanto comunidade de irmãos. Enquanto comunidade de irmãos, não apenas no sentido de uma espiritualidade da amizade, que também é importante, mas de uma comunidade em marcha, que caminha, que progride. E tudo isso à escuta da mensagem de Cristo. Era sobretudo a eclesiologia, a compreensão da Igreja que ocupava o coração do irmão Roger. Ele queria que a Igreja fosse comunhão. Ele queria que encontrássemos uma eclesiologia que ultrapassasse eclesiologias confessionais. A questão mais delicada foi sempre a da Eucaristia. E quindi soprattutto attorno alla metà degli anni 70. Sobretudo à volta da metade dos anos de 1970. Talvez 1974 tenha sido o ano mais difícil. A comunità era uma comunità que voleva anticipare l'unità, quindi a comunidade queria antecipar a unidade, por isso, depois do acolhimento eucarístico de toda a comunidade, no início dos anos 1970, a Eucaristia Católica foi para a comunidade a única maneira de poder celebrar todos juntos. Outra ideia do irmão Roger era a da dupla pertença. À família de origem, que é a família protestante, e à Igreja Católica. Era uma tentativa provisória, como ele fez muitas, de procurar encontrar um modo para exprimir aquilo que ele vivia. Pode ser-se protestante e monge? Durante muito tempo pensou-se que não, porque aquele que vemos como fundador do protestantismo, Lutero, foi o monge que bateu com a porta do convento, saiu do convento. Mas creio que foi porque ele rejeitou uma certa maneira de viver a vida monástica, aquela que ele conhecia na sua época. Vida monástica onde ele tinha esperado encontrar a paz e não encontrou. Foi deixando o mosteiro que ele encontrou a paz, com a descoberta de um Deus que ama de maneira incondicional, gratuita. Por isso, durante muito tempo, pensou-se que, sendo protestante, deveríamos recusar a vida monástica. Depois, a partir do século XIX, pouco a pouco, o protestantismo começou a redescobrir, por etapas, a força, a pertinência desta vida monástica. TZ inventou talvez uma maneira ecuménica e verdadeiramente contemporânea de viver a intuição monástica, porque TZ é uma comunidade de monges e ao mesmo tempo completamente aberta ao mundo inteiro. Por isso, TZ consegue a articulação entre esta intuição de construir a unidade da vida diante de Deus, com o ritmo da oração, com a união da vida comunitária,
e ao mesmo tempo de projetar isso no mundo inteiro, para que isso não se reduza a uma coisa insignificante, num pequeno lugar, e que seja colocado em benefício de todos. Na espiritualidade, aquela ânsia de comunhão, que nele não foi assim uma coisa etérea, mas algo que marcou uma vida inteira, não é? E que ele conseguiu realizar, e de que maneira, aqui e fora daqui. E depois, o caminho que ele abriu, ainda há pouco falava com o Dom Jorge nesse sentido, o caminho que ele abriu para o futuro do ecumenismo, porque ele está bem dentro do movimento ecuménico dos anos 20, 30 aqui na Europa. Ele conheceu muito de perto o grande pioneiro católico, que foi o padre Couturier, aqui de Lyon, com quem conversou e que o acompanhou muito. Ele esteve muito próximo de João XXIII, que ele considerava quase o fundador de Taizé, nas suas próprias palavras, e, portanto, ele conseguiu abrir um caminho que nós não sabemos muito bem onde é que nos levará, aquilo que o padre Couturier chamava o ecumenismo espiritual, ou seja, uma grande disponibilidade para que o Espírito de Cristo faça na Igreja a unidade, que não é o retorno a lado nenhum, senão ao futuro, que o próprio Cristo garante, e por isso a atenção a tudo quanto se passa em Taizé, o desenvolvimento e agora a reflexão também teológica do que foi a vida, a intuição e a experiência do irmão Roger é muito importante para o futuro da Igreja no sentido mais amplo, ou seja, no sentido cristão da palavra. No centro da intuição monástica está a ideia de que se consagra toda a sua vida a deixar-se construir por Deus. A busca da unidade da existência diante de Deus. Monaquismo vem de monakos, em grego, que quer dizer que quer dizer unidade. O monge ou a monja é a pessoa que abandona a Deus a construção da sua unidade. De certa maneira, isso vai ao encontro da intuição, da afirmação central da Reforma, que é a de que Deus nos une, nos ama todos inteiros, toma-nos inteiros tal como somos. E é a nossa vida inteira que Ele justifica. Não há uma parte para Deus e uma parte para outras coisas, mas somos chamados a descobrir que Deus nos ama inteiros. E é nessa busca da unidade, de uma certa maneira, da vida monástica e nessa afirmação de que toda a nossa vida pode ser unida no amor de Deus, que está no coração do protestantismo, que há essa forte convergência entre os dois. A figura do irmão Roger, toda a sua espiritualidade, de uma fé concretizada e de uma fé vivida em comunhão e em unidade e de uma fé muito atenta àquilo que são os sinais dos tempos, é um contributo imenso e pessoalmente inspirou-me muito. Sei que tem inspirado também muitos jovens dentro do anglicanismo, da própria Igreja Lusitana, e eu até diria também, mesmo dentro do movimento ecuménico juvenil em Portugal, que através dos fóruns ecuménicos jovens tem bebido muito e suportado muito naquilo que é a espiritualidade de Taizé. Vemos muitas vezes a vida monástica como qualquer coisa à parte, afastada, por causa da nossa cultura, por causa do estilo de algumas ordens monásticas. Mas a vida monástica é de facto uma forma de retiro para melhor habitar o mundo. Quando nos retiramos em comunidade, mas em seguida colocamos ao dispor de todos os dons que recebemos e os frutos dessa vida comunitária, de certa maneira reinventamos o mundo. E muitas vezes, através da história, as comunidades monásticas reinventaram o mundo, inventando, por exemplo, o hospital. Creio que hoje temos a impressão de estar perdidos, de não termos mais futuro. As comunidades monásticas podem ser lugares de utopia que se realizam, lugares de reinvenção do mundo.